A graça e a paz do Senhor. Números, capítulo 2, versículo 2, assim diz a palavra do nosso Deus. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias de casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. O que acontece quando Deus está no centro do seu povo? No capítulo 1 do livro de Números, vimos que Deus contou o seu povo pelo nome. Agora, no capítulo 2, ele nos mostra como esse povo deve viver e caminhar. Israel, meus irmãos, não é apenas contado, mas organizado ao redor da presença de Deus. O centro do acampamento não era apenas uma força militar, nem apenas os líderes, mas o tabernáculo de Deus. Isso nos leva a uma pergunta fundamental para a nossa vida cristã. O que acontece quando Deus realmente ocupa o centro do seu povo? E a primeira resposta para essa pergunta, quando Deus está no centro, é que há ordem e não confusão. Assim diz os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente, para a tenda da congregação, se acamparão. Perceba que Deus dá a ordem a Moisés para instruir ao povo. E Deus determina onde cada tribo ficará, onde cada uma se identificará e qual é o seu lugar dentro desse conjunto. Quando tudo gira em torno de Deus, meus irmãos, a vida deixa de ser algo improvisado. Como um corpo bem organizado, cada parte sabe onde pertence e o que fazer. João Calvino afirma que Deus estabelece ordem na igreja para preservar a unidade e a edificação do seu povo. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, ele diz: Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mas essa ordem, meus irmãos, não existe para si mesma. Ela serve para um propósito. Quando Deus está no centro, a segunda resposta para essa pergunta é que a presença dele orienta toda a nossa caminhada. Olha o que diz o versículo 17. Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Perceba, meus irmãos, que assim como um coração orienta o corpo, a presença de Deus orienta o povo. Sem isso, o povo se desperta. E o tabernáculo aqui, segundo o relato de Números, vai no meio do arraial, tanto no momento de descanso quanto no momento de marcha. Meus irmãos, a comunhão com Deus define a nossa identidade, define o movimento do povo da aliança. O Salmo 46, versículo 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajuntará desde antemanhã. Perceba, meus irmãos, que a presença de Deus, quando é o centro do seu povo, ele se torna como um guia, um norteador. E assim define a nossa caminhada, o nosso agir, o nosso caminhar nesse deserto. E quando a presença de Deus está no centro, isso transforma como caminhamos junto. E a terceira resposta para a pergunta, quando Deus está no centro, é de que o povo caminha unido, mesmo sendo um povo diverso. Olha o que diz os versículos 32 a 34. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas
foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada um segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Perceba, meus irmãos, que cada tribo tem o seu lugar, cada tribo tem o seu estandarte, cada tribo tem a sua função. Por vez, a unidade não elimina a diversidade. Não é porque nós estamos em um coro, em uma comunhão, em uma só igreja, que não vai haver pensamentos e ideias e funções diferentes. Assim como um coral, existem várias vozes em uma mesma melodia. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, ele diz: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Meus irmãos, tudo isso não se esgota no deserto, aponta para algo ainda maior. Tudo isso que nós estamos percebendo aqui, conforme descreve o segundo capítulo de Números, encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Cristo é a presença definitiva no meio do seu povo. No Antigo Testamento, como estamos acompanhando, o tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Cristo, por sua vez, ele é a presença definitiva. Cristo ocupa o centro do nosso coração e habita em nosso meio. Em segundo lugar, Cristo é o verdadeiro centro da igreja. Se Cristo não for o centro da igreja, a igreja caminha desorientada, a igreja caminha perdida, sem um propósito. Portanto, quando Cristo vem, ele passa a ser ao centro da igreja. Se a pregação, se a exposição, se a mensagem não for centrada na pessoa de Cristo, o povo caminhará perdido. E Cristo é o cumprimento porque é aquele em quem somos unidos em um só corpo. Por meio de Cristo, nós nos tornamos um povo, uma única igreja, um único corpo que louva e edifica ao Senhor Jesus. Diante de tudo isso, meus irmãos, precisamos voltar à pergunta inicial: o que acontece quando Deus está no centro? Em primeiro lugar, a vida ganha ordem. Era o que acontecia com o povo no Antigo Testamento. Quando Deus estava presente aquele povo, a caminhada do povo era uma caminhada organizada. A nossa vida ganha ordem. Em segundo lugar, a caminhada ganha uma direção. Quando Cristo é o centro da nossa vida, quando Ele está em nosso meio, nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos qual é o nosso propósito aqui nesta terra. E em terceiro lugar, o que acontece quando Deus está no centro? A comunhão entre os irmãos ganha unidade. Passamos a viver com o mesmo propósito, mesmo havendo diferenças, mesmo havendo dons específicos, todos edificam um ao outro, porque Cristo é o centro da nossa caminhada. Com isso, eu quero deixar algumas perguntas para você nessa manhã. Cristo ocupa o centro da sua vida? Suas decisões estão organizadas ao redor de Deus, de acordo com a palavra do Senhor? Você tem caminhado em comunhão com o corpo de Cristo? Ou você tem andado desigrejado, sem a comunhão do povo de Deus? Meus irmãos, quando Deus está no centro, até o deserto se transforma em um caminho seguro, rumo à promessa, que era justamente o que esse povo estava buscando caminhando pelo deserto. Hoje, não caminhamos mais num deserto de areia, caminhamos num deserto de pedras, mas quando Cristo está no centro da nossa vida, meus irmãos, nós caminhamos seguros rumo à promessa eterna. Que o Senhor
te abençoe.